Olá, pessoal! Quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos sabendo que existiram duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E nessas cidades existia uma população que praticava coisas erradas, praticava coisas que Deus não concordava e nem aceitava essas práticas que a população dessas duas cidades cometiam deliberadamente. Então, por causa disso, Deus destruiu essas duas cidades por causa de suas práticas ímpias, práticas abomináveis, suas iniquidades, seus pecados, enfim, de forma geral. E o que nós lemos nas Escrituras nos mostra que essas duas cidades foram colocadas como exemplos para aqueles que futuramente começassem a viver impiamente. E hoje, no século XXI em que estamos, existem mais de 200 países nesse mundo. E em cada um desses países existem cidades. Ou seja, isso significa que hoje existem milhões de cidades no mundo. E em todas essas cidades existem práticas pecaminosas, práticas ímpias, práticas abomináveis, práticas iníquas que as pessoas que moram nessas cidades praticam. Então, isso quer dizer que brevemente as cidades que existem no mundo serão destruídas também, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Porque hoje se agravou demais os pecados, as abominações, as iniquidades que as pessoas praticam. E isso está sendo reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, que hoje, no século XXI, estão habitando na face da terra. Então, essa destruição vai acontecer, sim, da parte de Deus, porque Ele vai agir com justiça para punir as práticas que os homens praticaram, práticas erradas, práticas que não são certas, práticas que transformaram o mundo do jeito que está hoje. Isso é algo real, é algo literal que vai acontecer. Então, nós precisamos saber disso. Essa destruição não vai acontecer sem que tenhamos um aviso da parte de Deus. E Ele já nos avisou sobre isso, claramente, através de profecias. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. E, claro, que no livro de Apocalipse de João, isso está escrito claramente, que vai acontecer assim, literalmente. Porque Deus vai exercer juízo e justiça nesse mundo. Isso é um fato real, que vai acontecer brevemente. Mas Ele já deixou avisado isso, para que quando essas coisas começarem a acontecer, nós não podemos ser pegos de surpresa, como se fosse uma grande novidade, como se fosse uma injustiça da parte de Deus. Não, Ele já deixou avisado. E está tudo escrito no livro de Apocalipse de João. Se você ainda não leu, leia, para você se inteirar do que vai acontecer no mundo. Foi esse o objetivo desse livro ser escrito, como aviso de Deus para você e para mim, para a humanidade inteira. Então, isso é importante. Então, hoje eu vou falar aqui a respeito dos 7 flagelos que Deus vai derramar sobre a terra. São sete punições, digamos assim, que vão acontecer literalmente na terra. E nós devemos entender isso. Nós devemos
nos inteirar disso aí. E tudo isso já está escrito há muito tempo, desde o primeiro século da era cristã. Hoje já estamos no século XXI. Já se passaram muitos séculos. Então eu espero que agora você tenha essa curiosidade de ler o que está escrito sobre as coisas que vão acontecer neste mundo. E muitas já estão acontecendo e vão acontecer mais ainda. Até o fim dos tempos propriamente dito. É assim que vai acontecer. Então eu vou ler aqui esse texto que fala sobre os 7 flagelos. E o texto está escrito assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, esses 7 flagelos são os últimos que vão acontecer no mundo, para consumar a ira de Deus, justa, punitiva, severa. Deus exercendo justiça no mundo através desses 7 flagelos. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Esses 7 flagelos vão punir a humanidade por suas práticas pecaminosas, práticas ímpias, práticas iníquas, práticas abomináveis, das quais as pessoas não se arrependeram em tempo algum. E isso é um erro, não se arrepender dessas práticas. É por isso que vem essa punição para acontecer em toda a terra através desses 7 flagelos que vão ser derramados na terra, em vários lugares. Vocês vão ver aqui claramente sobre isso. Então, o texto continua dizendo: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, 7 anjos receberam 7 taças, e em cada uma dessas 7 taças estavam cheios da cólera de Deus, que seria derramado sobre a terra. Não apenas na terra, mas em outros lugares também, para que, através desses flagelos, a humanidade fosse, assim, punida justamente por causa de suas práticas pecaminosas, abomináveis, iníquas, perversas, que as pessoas começaram a praticar e nunca se arrependeram disso, embora tenham tido muita chance de fazer, mas continuaram com o coração duro. Dura cerviz eles tiveram e não se arrependeram em tempo algum. Então, isso aconteceu mesmo. Então, esses 7 flagelos vão acontecer literalmente no mundo. É algo que vai acontecer. Então, pode
ter certeza que isso vai acontecer. E vocês vão ver aqui, né, no próximo vídeo, eu vou começar a falar a respeito desses 7 flagelos. Cada um deles, quando for derramado, vai acontecer uma coisa no mundo. Então, é algo gravíssimo, mas é algo que é necessário acontecer, porque esses 7 flagelos vão consumar a cólera de Deus nesse mundo. Porque da mesma forma que Deus agiu com justiça em Sodoma e Gomorra para punir aqueles pecados que, como está escrito lá, aquilo subiu até ao céu. Hoje, no século XXI e daqui para frente, todas as práticas erradas são vistas por Deus. Tudo está patente aos olhos dele. Ele está por dentro de tudo, ele conhece tudo. Ele vê as pessoas praticando pecados, impiedades, abominações, iniquidades, das mais variadas possíveis. E é isso que está acontecendo em todos os países do mundo, em todas as cidades. Existem pessoas fazendo isso hoje. Isso vai se acumulando, vai se agravando cada vez mais. Porque cada vez mais a humanidade que não quer se arrepender continua nessas práticas. Mas isso vai começar a ser punido através desses 7 flagelos, com justiça. Deus agindo com justiça. Ele não vai ser injusto com ninguém. Pelo contrário, ele vai ser justo, exercer a justiça. Porque as pessoas, infelizmente, estão rebeldes contra Deus. São incrédulas, renegam o soberano Senhor. Se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus. Essa é a realidade da humanidade hoje. Então, a justiça de Deus, através desses 7 flagelos, será implacável, de forma a punir as pessoas. Não por Deus sentir prazer em fazer isso, mas elas vão receber a justa retribuição do que os seus pecados os levaram a cometer. Elas são dignas disso. Ele vai julgar essas pessoas através desses 7 flagelos segundo as obras dessas pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Então, isso vai acontecer mesmo. E, brevemente, isso vai acontecer claramente. Onde a cólera de Deus vai ser consumada neste mundo através desses 7 flagelos punitivos. Então, vocês vão ver coisas terríveis acontecendo quando esses 7 flagelos começarem a ser derramados na terra, no mar, no sol, enfim, em vários lugares. São coisas terríveis, mas, infelizmente, são coisas que vão fazer com que a justiça de Deus aconteça neste mundo, por causa das práticas humanas erradas, das quais Deus não concorda e nem aprova em tempo algum. Por isso, as cidades de Sodoma e Gomorra foram colocadas como exemplos para aqueles que futuramente viessem a viver impiamente. Hoje existem muitas pessoas vivendo impiamente também, da mesma forma. Então, é necessário purificar, digamos assim, a terra dessas práticas que, infelizmente, muitos homens praticam hoje e praticam deliberadamente. Então, isso é algo que vai acontecer. Pode estar certo disso. Não é fantasia, mas é uma realidade que vai acontecer literalmente no mundo. Então, nós devemos estar conscientes disso. Porque isso já está escrito. Muitos já deveriam ter lido esse texto para ficar inteirado do que vai acontecer. Porque é isso que vai acontecer. Então, eu espero que no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar a respeito dos primeiros flagelos que vão ser derramados sobre a terra por cada um daqueles 7 anjos que vão derramar as suas 7 taças da cólera de Deus neste mundo. E vocês vão ver o que vai acontecer quando isso começar a acontecer
de fato e de verdade. Então, eu espero que vocês entendam isso. Eu estou aqui apenas relatando o que está escrito. E as palavras que estão aqui neste livro são fiéis e verdadeiras e vão se cumprir ao seu tempo, sim. Então, eu espero que vocês possam aguardar o próximo vídeo para continuarmos falando sobre esse assunto. Eu espero vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.